Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre fãs e adolescentes. Para isso, contamos com a presença da doutora Renata Homem de Mello. A doutora Renata é psicopedagoga, mestre em psicologia e coordenadora da pós-graduação de psicologia organizacional da Unisa. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada. Doutora, para começar o programa, por que essa idolatria é tão comum na adolescência? A idolatria é comum na adolescência porque efetivamente é importante que aconteça na adolescência. Ela é uma fase que ele tem que sair do mundo infantil para ir para o mundo adulto. Então ele acaba se espelhando em quem está no contexto social. Ele estabelece uma relação de igualdade e ele busca aí os seus fãs que estabelecem uma relação mais empática com ele. E quando a gente fala de uma idolatria em que se estende por essa questão de colar pôsteres no quarto ou colecionar figurinhas, mas os adolescentes passam a imitar esses ídolos, a realmente se vestir como eles, tem algum problema na formação de personalidade desses adolescentes? Desde que isso seja algo estabelecido em conjunto com os pais, como sempre a orientação dos pais e qual fã ele está se vinculando, o que ele está fazendo, o que ele está assistindo desse fã, desde que esteja isso em conjunto com os pais, isso não tem problema. Por quê? Se ele vai estabelecer uma relação de igualdade, se ele vai se vincular a esse ídolo, ele tem que estabelecer uma relação empática, ele tem que estar se vinculando a essas máscaras que esse ídolo está trazendo para ele. Porque, na realidade, o ídolo, ele utiliza-se de máscaras. Então, muitas vezes, como ele é a pessoa, ele não é como ele representa nos shows, na vida dele particular. E como que os pais podem estabelecer essa proximidade, conhecer esses ídolos de repente? A forma que ele estabelece é ouvir a mesma coisa, por exemplo, se for um músico, ouvir o que meu filho está ouvindo, né? O que essa música está transmitindo de mensagem, sobre o que ela fala. Então, vamos ler sobre isso, vamos buscar esse tipo de assunto, vamos trazer isso para o dia a dia e para o cotidiano da nossa casa. E dentro de casa, essa referência dos pais, ela é muito importante também. A gente conversou sobre que os primeiros ídolos desses adolescentes são os pais. Eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre isso. Então, na realidade, a partir do momento que a criança nasce, as primeiras referências são os pais, são as famílias. E, num primeiro momento, o herói que se estabelece são os pais. Então, o meu pai é o meu herói, o meu pai é o meu ídolo, ele que faz tudo, ele que conserta tudo, ele que fabrica tudo para mim, e a minha mãe também. Então, tem um autor que é Otto Rank que fala que todos nós nascemos heróis. Por quê? A gente sai da condição aquosa para vir para a condição terrestre. E a nossa mãe é a responsável e a maior heroína por fazer a nossa transformação disso tudo. Então, quer dizer, eles são os nossos primeiros heróis. O que vem acontecendo hoje na sociedade é que justamente por uma questão da modernidade, os pais acabam trabalhando mais tempo, acabam saindo mais de casa e, consequentemente, perde-se um pouco aí a relação dentro da casa. Por isso que eu sempre falo, em todas as palestras e no consultório, é a qualidade da relação e não a quantidade. Hoje não tem como, todos temos que trabalhar, todos temos que dividir aí o sustento doméstico. A questão do pai provedor não existe mais, a mãe hoje também provém, a mãe também auxilia muito. Então ele acaba se muitas vezes vinculando aos ídolos externos. Então muitas vezes a gente vê aí que, por exemplo, High School Music, hoje as crianças de 5, 6 anos já acabam se pintando, já acabam querendo pintar o cabelo, maquiar, eu quero ser loira que nem a artista tal. Então é algo que isso, né, se muito cedo, muito exacerbado, a gente tem que orientar, a gente tem que cuidar para que não vire aí uma máscara e eu esqueço quem realmente eu sou. Então, por conta da ausência cada vez mais precoce dessa distância entre pais e filhos, isso pode promover que essas crianças e possíveis adolescentes se aproximem de ídolos externos, de pessoas que estão na mídia. Isso é, né, o ídolo está executando o que eu gostaria de fazer, o ídolo é o que eu gostaria de ser, o ídolo está lá cantando. Por que eles promovem tantos reality shows? Hoje tem os realities de danças de rua, hoje tem os realities de cantar, eu sou um cantor, eu sou o astro, eu sou isso, justamente por conta disso. Se a gente pensar, é a personificação aí de tudo que todos querem. Eu quero ser um astro, eu quero ter meus 5 minutos de fama. Então é até uma busca por um status, por uma colocação social
pode-se afirmar isso, numa colocação dentro da sociedade? E justamente porque hoje, pelo fato aí desta distanciamento, as crianças elas têm uma necessidade muito grande de chamar atenção muitas vezes. Então, a forma como eu faço para chamar atenção eu vou lá e faço uma tatuagem sem eu poder. Eu vou lá e furo minha orelha, né, coloco um piercing. Eu mesmo, uma adolescente, né, no consultório essa semana, ela me contou que ela ficou colocando gelo no lábio e ela mesma furou com piercing. E aí, quando a mãe viu, a mãe brigou, discutiu. Então, quer dizer, não é só a condição de minha mãe ir autorizar para eu furar a minha orelha, para eu furar o meu lábio num lugar externo. Não, hoje eu faço isso, eu consigo fazer isso dentro de casa. E como controlar isso? Existe algum tipo de controle? Só o diálogo consegue prevenir essas atitudes ou controlá-las? Então, justamente, a orientação. É você estar conversando e você estar orientando e você saber o que está passando na cabeça do seu filho o tempo inteiro. Então, por que não entrar dentro do mundo dele? Por que não fazer parte do mundo dele? Isso desde o mundo infantil, desde a condição de criança. Eu tenho que saber quais são as fantasias do meu filho, o que ele está pensando, qual é o super-herói, né? Ele quer ser o Homem-Aranha, ele quer ser o super-homem, quem que ele está querendo ser, quem ele está tendo uma relação empática maior e está se vinculando mais. Então, se eu estabeleço aí uma relação e entro dentro do mundo dele, fica muito mais fácil aí eu organizadamente, eu vivenciando junto com ele o que ele tem feito e saber quais são os conteúdos que têm chamado mais a atenção dele. Doutora, existe um caso de uma garota, inclusive as fotos dela foram estampadas numa revista brasileira, de que ela acampou, né, no local de um show, de uma banda jovem, porque ela queria assistir o show e a mãe dela, em repreensão a essa atitude, expulsou a garota de casa. É uma atitude correta? Quando o adolescente, ele, vamos dizer, extrapola os limites, o que fazer? Como os pais devem agir quando não tem mais espaço para o diálogo? Então, aí a gente pode pensar nessa situação, quem extrapolou? Qual o limite? O de mãe, que é estar orientando, que é estar acolhendo, que é estar entendendo por que esse show é tão importante para você, ou o de filha, que efetivamente quer estar indo no show, quer estar indo na banda. Então, isso é meio complicado, né? É uma linha muito tênue. Quem estabeleceu o quê? Quem extrapolou o quê? Até porque dentro desse cenário a gente pode considerar que essa idolatria pode ser até um refúgio para problemas sociais e emocionais. Sim, tem alguns que acabam indo para drogas, tem outros que acabam comendo demais. Hoje a gente vê como vem crescendo aí a questão da obesidade, tanto na infância quanto na adolescência, e tem outros que acabam se vinculando aos seus ídolos. Então, tudo isso é uma fase, é passageiro, todos passamos por isso, só que tem para algumas pessoas que podem ser saudáveis e para outras pessoas não saudáveis. Partindo desse ponto, doutora, que assim como a adolescência, essa idolatria é passageira, mas e quando essa paixão por fãs, ela se estende, ela passa da adolescência, estende para a juventude e chega na vida adulta? Tem algum problema? Dá para traçar um perfil em relação a esses casos? Assim, é difícil a gente olhar. Normalmente a gente olha caso a caso, porque existe alguma questão emocional, ou são pessoas que não conseguiram amadurecer, que são muito imaturas. Se a gente pensar que hoje a Organização Mundial de Saúde coloca aí que a adolescência começa por volta dos 12, 13 anos e vai até os 24, quer dizer, então não se estendeu, não, está dentro da Organização Mundial de Saúde, o que eles estão colocando pra gente. Se ela vai para uma idade adulta, o quanto este adulto amadureceu ou o quanto ele está preso ainda à adolescência, que é um termo até que a gente usa muito na psicologia, que é puera tenis, é o eterno pueril. Ele não consegue nunca sair. A gente vê pessoas aí de 40, 50 anos que continuam tendo aí comportamentos de adolescentes. E também é comum, doutora, nessa questão da idolatria, de adolescentes se apaixonarem, de dizerem que estão apaixonadas pelos seus ídolos. Como explicar dentro da psicologia essa frase? Eu mal te conheço, mas te amo. É o famoso amor platônico. Todos temos, em algum momento nos apaixonamos por alguém, às vezes nos apaixonamos pelo garoto que é do colegial e eu estou no ensino fundamental. Por quê? Porque ele acaba sendo o ídolo da escola, se ele faz um esporte, se ele é bonito, se ele é alto, se ele se destaca. Então, isso é algo que é normal e que todos passamos. Nós não conhecemos a pessoa, mas estabelecemos uma relação empática, uma relação de idolatria mesmo, de eu venero aquela pessoa
e por isso eu acabo me apaixonando. E é possível, dentro desse cenário de idolatria, a pessoa perceber que ela realmente está fascinada, que ela precisa realmente de ajuda? Ela consegue perceber isso sozinha ou precisa realmente de um apoio familiar? Não, ela não consegue perceber, para ela isso é totalmente normal, e aí a gente pode fazer uma relação tanto com a questão da idolatria, como com a questão de consumismo, quanto com a questão de internet, como com a questão de Orkut, de MSN. O adolescente ele não consegue perceber muitos limites hoje porque existe uma dificuldade social hoje, dentro do contexto social, de estabelecimento de limites para os filhos. Justamente, não estou em casa, o que eu posso fazer para o meu filho? Qual é a compensação que eu dou? Eu dou videogame, eu dou a televisão, eu dou a internet, porque é uma forma dele estar estabelecendo aí relacionamentos com outras pessoas. Entendi. E o que os pais podem fazer para que realmente esse fanatismo não tome proporções exageradas, exacerbadas? Então, justamente conforme a gente falou anteriormente, o importante é os pais entenderem o gosto do filho, entenderem qual é o ídolo do filho e ter uma certa parcimônia, né? Querendo ou não, os pais ainda são os responsáveis por dar as referências e por dar as determinações, principalmente na adolescência, questão que muitas vezes as famílias falam: agora meu filho é adolescente, ele tem condições e capacidade de estar por si só, de conseguir fazer as suas coisas sozinhos. Não. Ele precisa ainda da referência, ele precisa da direção para uma escolha aí, profissional, ele precisa da referência muitas vezes para uma escolha de amigos ou de um namorado. Então, o tempo inteiro, os pais são os responsáveis pela orientação e pela referência do seu filho. Então, ele tem que estar atento. Teve uma mudança de comportamento, teve uma alteração na alimentação, pera lá, o que aconteceu? Ele foi na aula, não foi na aula? E o fanatismo entra dentro disso também. O quanto muitas vezes eu acabo entrando e estabelecendo um vínculo maior aqui porque eu tenho algo faltante ali. Então, isso, querendo ou não, é inerente à vontade humana. E como a escola pode também trabalhar isso com adolescentes, esse mesmo tema com adolescente? Então, a escola, as escolas ultimamente até elas vêm se preocupando muito com isso, de tá levando assim, vamos fazer um dia, vamos conhecer as bandas que vocês estão gostando, vamos ver os ídolos que vocês, vamos estudar o perfil, vamos olhar para isso tudo. Então, a escola, de uma forma mais pedagógica, ela pode fazer aí um trabalho junto com os adolescentes, estudando um pouco mais o perfil do ídolo, né, daquela turma, daquela idade e efetivamente muitas vezes de uma estrutura toda de uma escola. E existem pais também que impõem uma distância entre o ídolo e o adolescente, não deixa mais os adolescentes acompanharem os shows, não deixa mais os adolescentes ter um vínculo social com aquelas pessoas que têm esse mesmo desejo. Isso é válido, não é válido? Além do diálogo, essa distância ela resolve essa questão? Então, aí existe aquela famosa frase, né? O que é proibido é mais gostoso. E é uma frase que é colada na boca dos adolescentes. Todas as vezes em que existe uma proibição maciça, o adolescente ele sempre vai argumentar: por que é proibido? Por que eu não posso fazer isso? Qual é o problema de eu ir nesse show, de eu fazer isso? Então, normalmente a argumentação é: é muito tarde, é muito longe, é muito distante. Então, por que não se organizar e ir a um show com seu filho? Mas eu não tenho mais idade. Mas a partir do momento em que você tem um filho adolescente, foi o que a gente falou, nós precisamos entrar no mundo dele e fazer parte da realidade do dia a dia dele. Então, uma forma de eu acompanhar, mas meu filho não quer, então busque alguém da família mais novo, que esteja numa idade mais próxima, um primo, um tio, ou um amigo mesmo, que você possa estabelecer uma relação mais próxima, para que possa acompanhá-lo no show. Vá buscar, vá levá-lo, e é uma forma de você estar próximo dele. Doutora, a gente tem muito ainda que conversar, agora nós vamos para um rápido intervalo e você fica aí.